em seus lares o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha. A TV que a nossa gente vê. Dia destes, escutei anúncio de reunião para discutir se Jeová ordenou guerras ou não. A Bíblia comunica: ajuntai-vos e vinde contra ela, e todos se levantem para a batalha. Jeremias 49, versículo 14. Outro texto, contrário a esse primeiro que eu li. Meu filho, disse Davi a Salomão, eu tive desejo de construir templo ao Senhor, mas ele me proibiu, dizendo: tu tens feito muitas guerras, não poderás edificar templo ao meu nome depois de tanto sangue derramado. 1 Crônicas 22, versículos 7 e 8. Isto mostra o quanto viajam na maionese estes adoradores de Davi. Conheço alguém que é figurinha do grupo e costuma dizer com flagrante entusiasmo: Davi nunca perdeu guerra, como se isso fosse um mérito extraordinário. O texto mostra que Jeová pensava de maneira diferente. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de grupo pequeno, mas aguerrido e competente. Com equipe deste gabarito, o resultado só poderia ser esplêndido. O tema de hoje será cegueira, ainda pior. Será melhor reprimir a raiva ou explodir? Eis a interrogação que o tema de hoje formula, esperando a opinião de vocês. Os adeptos de subir a serra argumentam que a falta de desabafo poderá causar doenças. Não é saudável, dizem eles, engolir acessos de raiva. Crise de úlceras poderá se instalar. O psiquiatra John Marshall diz o seguinte: é mais comum que pessoas descarreguem frustrações, quebrando tudo que esteja no seu caminho. Tem gente assim. A catarse não ocorrerá enquanto restar algo inteiro. Eles quebram o resto. O homem das cavernas usava a caveira de inimigo morto na tranca da sua morada, como advertência para vizinhos malévolos. Esta gana de cobrar ofensas é herança que nos acompanha desde os primórdios. Cada vivente reage no limite da sua brutalidade. A pressão sanguínea de estudantes irritados com diretores de colégios volta ao normal em pouco tempo. Quanto aos professores, os acertos se tornam mais complexos
e prolongados. Seus prejuízos serão maiores e a raiva explícita precisa ser, no mínimo, controlada e contida para evitar arrependimentos tardios. Eles pensam duas vezes antes de retaliações que possam custar perda de empregos. Mesmo que revidem e colham resultados, a atitude raivosa poderá manchar suas fichas. Represálias futuras devem ser evitadas. Deixamos evidente, com o exemplo, que a exasperação e raiva podem configurar péssimos desfechos. Enquanto o desabafo continuar bichado pela raiva, ninguém espera socorro divino. Deus não gosta de gente nervosinha, contrariada. A indignação será catártica apenas quando afastados os sinais de futuras retaliações. Para confirmar este final feliz, todavia, o reivindicante precisa mostrar confiança e declarar: fiquei aliviado depois de colocar para fora o que sentia. Encerrarei este assunto para sempre. A pronúncia de tais palavras, contudo, exige sólida estrutura emocional. Temos que adquirir esta condição. Somente quem possui cuca fresca, como diz o povo, pode proceder com idêntica autonomia. Nestes casos, a catarse funcionará sempre, porque o escravo da raiva se libertou do compulsivo desejo de agredir. Ele administrará futuros entreveros com dobrada experiência. Pressão arterial é medida excelente para detectar síndrome de nervosinhos contumazes. Depois de alguém praguejar adoidado, a pressão sobe e só se normaliza depois do bate-boca. Terminado o bate-boca, a calma volta, mas demora. O bate-boca vai longe. Percebam, meus amigos, quantos recursos dissuasivos o Criador espalhou pelo nosso corpo para nos alertar dos perigos. Valerá permanecermos atentos aos sinais, para que o zelo do Pai das alturas não se perca. O psicólogo Jack Ocanson realizou pesquisas e chegou à conclusão que o revide contra o agressor não é algo instintivo. Escreveu ele que o revide é algo embutido no pacote da própria criação e que a reação segue cartilha incrustada na mente. As coisas acontecem conforme molde pré-fabricado. Quando alguém nos irrita, nos tira do sério, o ferrão se solta. Então agimos, reagimos, praguejamos e agredimos ou executamos Beethoven ao piano o mais alto possível para incomodar. O imprevisto toma conta da pessoa raivosa.
Pelas nossas mãos trêmulas e excitadas poderão ser reprisadas as cenas clássicas daquele filme antigo, Deu a Louca do Mundo. Quanto mais desordenado se tornar o revide, mais eficiente o efeito do calmante, ensinam defensores de pagelanças. Alguns são ainda mais radicais. Fazer que o sangue volte ao aquecimento normal exige esmagamento e humilhação do desafeto. Tem que botar para quebrar, dizem eles. Reduzi-lo a pó de traque é receita do brucutu de plantão. A chamada linguagem de sobrevivência é impiedosa dentre eles. Essa experiência de catarse pelo avesso é procurada para prevenir ataque cardíaco. Todas essas teorias desencontradas espalharam notícia falsa de que a agressão também é alternativa. Sem ela, não se volta ao normal. Lúcido entendimento já terá sido riscado do mapa, de vez que a lei de Talião vem passando de pai para filho, desde os tempos de Moisés. Moisés era especialista, unha por unha, dente por dente. Jesus aparece de corpo inteiro neste retrospecto que fala de raiva e de agressão. Jesus expõe doutrina com absoluta clareza. O mestre diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto será levado ao tribunal. E aquele que chamar o próximo de idiota ficará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, versículos 21 e 22. É verdade que nestes 20 séculos, as próprias religiões cristãs vêm desmoralizando este ensinamento importante. A noite de São Bartolomeu representou exemplo chocante. A Inquisição produziu mártires durante 1000 anos. Exércitos formaram cruzadas devastadoras. A violência doméstica de hoje é filha bastarda destas guerras fratricidas. Quem deveria semear paz, infelizmente, forneceu exemplos de ódio. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que as palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 podem ser acessadas através do site? Meu querido neto Ricardo construiu agora uma terceira ponte. Não ficou só nas duas, colocou mais uma ponte. Getúlio no YouTube 3. Assista e, por favor, divulgue. Para alguém uma estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que ajuda, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos.
Nesta altura pedimos atenção. Este canal está sendo transmitido ao vivo. Facebook.com/TV Vila Velha. Nós, no que me concerne, meus amigos, agradecemos a audiência. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis no Facebook Live TV Ponta Grossa. Parabéns ao Fernando e ao Zube, e continuaremos o nosso tema cegueira, ainda pior. Será que a morte de hereges arejou preceitos dos evangelhos, tornou mais palatáveis? A resposta só pode ser negativa. Não existem nem mesmo indícios de que as lições de Jesus agravaram desentendimentos no passado, no presente e no futuro. Por sinal, o texto que define a absoluta proibição de mágoas foi imaginado no arcabouço de um templo. Percebam que o nosso Rabi reuniu altar, oferta e reconciliação, tudo numa paulada só. Ao trazeres tua oferta, se te lembrares que teu irmão tem qualquer queixa contra ti, deixa a tua oferta de lado. Vai primeiro reconciliar-te com ele. Depois, volta e faz a tua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. Toda a liturgia permanecerá de quarentena, enquanto alguém sofra o menor constrangimento no âmbito de um santuário. Alguém discorda e replica: deturpar a verdade é motivo para ação enérgica contra o atrevido Getúlio. E ponto final. E ele mesmo retruca: se a blasfêmia fosse castigada com chicotadas no lombo do maldito, acabariam heresias, diz o cara. Esse foi o sonho acalentado sempre por brucutus, eu declaro. Tem gente saudosa da Inquisição, quando as fogueiras queimavam opositores, e também em suas ideias e em seus livros. Cólera santa, que defende a verdade, restabeleceu a confiança dos fiéis e trouxe de volta os indecisos. Foi a tréplica do meu crítico, não é coisa minha, ele está falando. Não existe cólera santa, agora sou eu que está falando, que está dizendo. Não existe cólera santa nem violência que produza algo benéfico. Eu declarei. A única parte útil no meio de um conflito é aquilo que o mestre deixou claro na sua exortação. Ao lembrares que alguém tem queixa contra ti, deixa de lado a oferta e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois volta e realiza a tua oferta. Palavras do Mestre em Mateus 5, versículos 23 e 24. Quem proferir insulto contra o irmão será levado a tribunal. Vejam só.
Está lá em Mateus 5:22, palavras do nosso Rabi. Jesus não cogitou se o insultado era blasfemo, herege ou membro de outra seita. Simplesmente vetou agressões, reservando apenas única alternativa de retratação. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Mateus 5, versículo 24. Justificar a agressão como defesa do Senhor dos céus e da verdade acarretaria dobrada insanidade. Seria aposta explícita na fraqueza de Deus e inadmissível desconfiança quanto ao seu poder. A verdade com V maiúsculo jamais será vulnerável aos ataques de vândalos, detratores ou endemoniados. Ninguém possui suficiente capacidade para atingir o reino do Altíssimo. O reino de Deus não é sujeito a ataques levianos, não. Se ocorresse tamanho despautério, a verdade perderia o V maiúsculo. Ninguém destrói a verdade, ninguém arranca lascas da verdade, ninguém modifica a verdade. Veja que até a oferenda de contribuinte fica suspensa na opinião de Jesus, até que a verdade se restabeleça em lugares contaminados. Sem paz, harmonia e amor, a verdade se afasta de nós, é claro. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. É a ordem do mestre. Depois volta e concretiza a oferta. Vocês vejam que é muito fácil. É só se reconciliar. Mas sem a reconciliação, não existe maneira de atar a verdade ao seu caminho, no seu campo. A verdade precisa que o nosso coração possa estar sereno e tranquilo. Eu não entendo a razão de que tais palavras do mestre não assustem o lado interesseiro de tesoureiros implacáveis. A verdade contida nas letras sagradas ensinam que as ofertas deveriam permanecer suspensas até o retorno da paz. Isso é assustador para eles. Esta bomba deveria conduzir arrecadadores no caminho do entendimento e da conciliação, no propósito maior que acalentam, que é a entrada de dinheiro. Apelei para o lado financeiro depois de descobrir que a parte mais dolorosa desta gente é o bolso. Bastará tocar no bolso e eles gritam. Eis uma ideia genial, amigos. Se mexer na bolsa é dissuasivo, por que não usar este incentivo para melhorar o ambiente harmonioso das nossas igrejas? Para o próprio equilíbrio financeiro das religiões seria benéfico que combatessem a raiva e as contendas, porque senão as ofertas vão ficar de quarentena. Os tesoureiros agradeceriam estas providências, por mais interesseiras que fossem. Ofertas liberadas, aleluias triplicadas. Existem fórmulas que darão melhor resultado para erradicar raiva e rancor do que esta sua farsa, Getúlio.
Este foi o contraponto do Crispim dos Anjos, pela referência aos apetites de oferendas dos confrades de sua igreja. Experimente contar até 10, Getúlio. É receita de nossos avós, sugere Crispim. E isso sim é fórmula segura, não a tua. Contar até 10 pode ser pouco tempo, Crispim, mas de qualquer maneira serve para nós refletirmos. Não existe fúria que não arrefeça pela passagem do tempo, eu disse ao Crispim. Nossas emoções, se fossem entregues à terapia do tempo, com certeza perderiam força. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. No retorno ao terceiro bloco, o Crispim dos Anjos novamente me abordou. Getúlio, você faz tudo para esconder o inferno, mas a Bíblia sempre o desmente. Carreguei cá comigo texto falando do inferno, Getúlio. Este beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, verso 10. Este texto mostra, Crispim, que o inferno não existe. Você sabia? Que nada, Getúlio. Isso aí mostra que o inferno existe. Você está distraído, Crispim. Eu disse. Se dito inferno fosse eterno, por que Deus mandaria o Cristo e os santos anjos assistir os apenados? Por quê? Não caberiam alívios, Crispim. Se o inferno é eterno, ninguém muda esta realidade. A interpretação espiritualista desmonta esses fracos argumentos. Os ímpios que serão rejeitados no juízo final dos justos, no juízo final, irão para o planeta de provas, para a continuidade do aprendizado. Rejeitamos penas eternas e as substituímos por planetas, escolas. É naquele lugar de pranto e ranger de dentes, porque não é fácil viver num planeta primitivo. É naquele lugar, naqueles lugares que eles terão assistência dos santos anjos e do Cordeiro, como informa Apocalipse 14, 10. Você vê o quanta diferença existe na explicação desse inferno eterno, incompatível com o amor divino. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje, cegueira, ainda pior. Berkowitz fez estudo da agressão e concluiu que ninguém alcançará acordos com gritos e gesticulações adoidadas. Vozes alteradas aumentam divergências. Frequentemente, diz ele, quando repreendemos alguém com severidade, em altos brados, somos estimulados à violência física. O tom de voz parecerá maestro, regendo uma orquestra furiosa. A sede de maltratar crescerá
como bola de neve. Linguagem hostil é combustível de maus tratos. Berros abrirão ainda mais a goela do monstro, deteriorando todas as possibilidades de conciliação. Não seria mais conveniente deixar tudo para o dia seguinte? Nada de bom resultará numa discussão sem chão e sem teto. E sem boa vontade para se entender também. Vá para casa, Padilha. Amanhã você vai se sentir melhor, de cuca fresca. Com veneno se derramando pelos flancos, você não está em condições de resolver porcaria nenhuma. Vá para casa, Padilha, e retorne amanhã. Noite de sono vai modificar seu humor e o tornará menos intransigente. Aristides Trindade aponta a receita tríplice para pessoas coléricas, estes que o povo chama de pavio curto. Em primeiro lugar, reconheça que você é escravo da cólera, que sua vontade e sua alma pertencem aos obsessores espirituais. Depois reaja e exiba o seu novo estilo de vida. Finalmente, perdoe a culpa do desafeto com um efusivo abraço. E tudo vai voltar ao normal. Em último lugar, Aristides aconselha enxergar o destinatário da raiva como alguém merecedor de perdão, como alguém que se encontra em crise. No momento que se envolve alguém com simpatia, todo o restinho de má vontade se dissolve. Imaginar que aquela pessoa teve razão plausível para agir contra você será poderoso detergente para eliminar a má vontade. Será sempre mais fácil reciclar desentendimentos quando vestimos o manto da compaixão. Ninguém punirá detrator com raiva no momento que sente pena dele. A raiva tem seus limites. A raiva pode ser desfeita até mesmo por algumas razões surpreendentes. Partindo do princípio de que não podemos rir e manter cara feia, ao mesmo tempo, Aristides aposta no humor como dissuasivo. Ele recorda saudoso episódio da sua infância. Meu pai me flagrou certa vez tomado de violento acesso de fúria. Esperando que me batesse, me surpreendi pelo convite para assistir filme de Charlie Chaplin. Fui com ele ao cinema, conta Aristides. Naquela ocasião aprendi que não era possível manter cara enfesada e ao mesmo tempo liberar gargalhadas. E eu tinha vontade de rir. Ou rimos ou choramos. Duplicidade é impossível. Ninguém chupa cana e assovia ao mesmo tempo. Nesses anos todos que me ocupo da divulgação dos evangelhos, toda vez que focalizei tema raiva, surgiram algumas surpresas. Eu me lembro de rapaz, de grupo de estudos bíblicos. Ele me interpelou com flagrante má vontade sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo. Pela energia com que o mestre agiu contra os cambistas, derrubando mesas e cadeiras, disse ele,
É impossível que não sentisse raiva. Jesus com raiva. Realmente, naquela ocasião, o nosso rabi agiu com disposição fora dos seus hábitos. Existe diferença, entretanto, entre o sentimento expresso por Jesus e a raiva nossa de cada dia. Eu diria que o mestre foi acometido de algo que foge ao termo raiva e se aproxima do vocábulo indignação. Jamais considerei o cristão sem direito a se indignar. Eu nunca considerei. Deplorar atos indignos é uma obrigação da nossa própria consciência. O mestre não poderia fechar os olhos e ouvidos ao ilícito. O profeta Isaías já proclamava lá no Velho Testamento: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versículo 17. Ninguém repreenderá o opressor sorridente. Quando Jeová determinou repreendei o opressor, ele não estava recomendando suavidade e luvas de pelica, não. É o que ficou claro quando Jesus desmanchou os aparatos sacerdotais de exploração do povo. Jesus não completaria a missão se não expulsasse os vendilhões como exemplo. O mau exemplo dos sacerdotes exigia puxão de orelha. A cobiça sem medidas tinha que ser reprovada por Jesus. Quando alguém no futuro tivesse ideia de fazer comércio nas igrejas, a memória do Evangelho traria de volta a discordância de Jesus. Sem registro do mal feito, o ilícito passaria despercebido. Os utensílios da prevaricação, de forma didática, tinham que ser danificados para exorcizar a avareza. Isso faz parte do esquema da memória sagrada. O texto deixa claro. Quando Jesus entrou no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer outra interrupção no programa, pequenina. E logo após isto, nós voltaremos. Muito obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje, meus amigos, está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30, quando divulgamos Evangelho e Bíblia na TV Vila Velha. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto, extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Cegueira, ainda pior. No gesto e na palavra, o nosso rabi deixou clara a sua indignação diante dos vendilhões. E ele citou o profeta Jeremias, capítulo 7, verso 11, quando disse: a minha casa será chamada casa de orações, vós, porém, a transformastes em covil de salteadores.
Mateus 21, versículo 13, palavras de Jesus. Este amigo que me interpelou apontando a intervenção do mestre como raivosa, está viajando na maionese de comentaristas levianos. Verdade. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver estampas de Jesus com chicotes na mão, vergastando para a direita e para a esquerda. O papel aceita tudo, minha gente. Isto, entretanto, não passa de invenção de criaturas sem escrúpulos. Vale o que está registrado nos evangelhos. Nosso rabi jamais violou códigos de não violência. Ele combateu o pecado. Jamais se voltou contra o pecador, porém. Ele disse: eu não vim para julgar, mas sim para salvar. Palavras de Jesus em João 12, versículo 47. Ele também disse: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. João 8, verso 15. Se o nosso rabi se diz de mãos vazias para julgar, vocês acham que empunharia chicote para vergastar vendilhões? Isto nunca aconteceria. Vocês acham que o nosso rabi agrediria alguém? Tal mentira cabe apenas na cabeça de gente leviana. Não passa de invenção de desocupados que jamais procuram buscar a verdade. Tal invenção se nos afigura afronta e burrice descomunal. Raiva e agressão representam escórias de aprendizes ainda imersos na cultura mosaica do dente por dente, olho por olho. Nossa reação costumeira ainda é desenhada pela vingança. É fruto desta aura de rancor que envolve a terra. Pensamentos de ódio invadem consciências adormecidas. Todos podem ficar indignados com a injustiça em todas as suas formas. Sim, será lícito nos sentirmos inconformados. Jesus ficou indignado diante dos vendilhões. Seria totalmente ilógico que o mestre permanecesse insensível. Aquelas criaturas sem escrúpulos exploravam os pobres. Nestas ocasiões, indignar-se não pode ser considerado ilícito. Será lógico se horrorizar diante da ave de rapina, estraçalhando o corpo frágil de um pássaro pequenino. Qualquer pessoa se compadece. Com certeza foi imagem deste tipo que o mestre imaginou, vendo aqueles sacerdotes se locupletando das vísceras do seu povo. A indignação forçou que avançasse para expulsá-los dali. Dito isto, ou apesar disto, eu não admito rancor no coração do meu Cristo, do nosso Cristo. Em nosso tempo, infelizmente, não nos falta ocasião para ficarmos indignados. Incentivado pela impunidade, o trem da alegria está sempre em movimento. O dinheiro da saúde, da educação e da previdência se reduz no ralo das propinas.
Nossa política, meus amigos, fabrica modernos vendilhões. É impossível dormir sossegados diante de tantos escândalos. Profecia de Rui Barbosa está se cumprindo. As pessoas mostrariam vergonha de ser honestas. Alcançamos este tempo, amigos. Balançamos entre o certo e o errado. Alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, eu fui colega de pracinha da FEB, na firma onde trabalhei. Ele participara da campanha da Itália, foi ferido em Monte Castelo. Entre suas condecorações estava o coração de púrpura. O que mais o impressionara, porém, era a violência e a miséria que o conflito espalhara. As favelas e a pobreza das famílias aumentaram pela guerra. Aquele moço considerado herói se encontrava mais morto do que vivo. Ele se encontrava mais morto que aqueles que ficaram no cemitério de Pistoia. A falta de condições de sobrevivência daqueles povos desencantados roubara daquele expedicionário a própria alegria de viver. A raiva desmedida de Hitler, praticando política divorciada da solidariedade, define o perfil hediondo de todas as guerras que deveriam ser repudiadas por todas as criaturas de boa vontade. Infelizmente, da raiva vem brotando esta semente maldita. Este é o nosso recanto de provas, amigos, e nos cabe a gigantesca tarefa de realizar algo pela paz. E é aqui o nosso chão, onde teremos que arrancar elementos vitais para a nossa sustentação espiritual. Não se iluda, Getúlio, aconselhou aquele meu amigo expedicionário. Nossa vitória não será fácil. Será antes preciso agir nas consciências, alcançar os corações e transmitir para todos a mensagem da solidariedade e do perdão. Nossa vitória só será conquistada quando entendermos que somente pelo amor desataremos os percalços que nos escravizam. Quando o homem despertar para esta realidade, o nosso mundo será finalmente salvo pela força da compaixão exercitada e conduzida pelo Cristo. Quando todos enveredarem por este caminho, a raiva desaparecerá do planeta e nunca mais teremos guerras. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, saibam todos que eu estou vibrando e pedindo a Deus tudo de bom para cada um de vocês e suas famílias. Muita paz, muita alegria de viver, coração cheio de paz, cheio de tranquilidade, coração ligado a Deus, ligado ao seu Cristo. E acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é a trincheira final de todas as nossas esperanças.
Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.